A todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Igreja, nós vamos prosseguir o culto, mais uma etapa, orando para a família, mas segue a campanha que é baseada em Isaías 64:4, que é aquilo que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou, é o que Deus reserva aos que o amam. Então tem bênçãos que você pode ter certeza que é além do que pede, imagina, pensa, além de qualquer pensamento. Isaías 64:4. Então, como que ama a Deus? O exemplo é Cristo. Então, por isso que a igreja que torna gloriosa, ela vai com certeza ter esta profecia cumprida. Aquilo que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou, é o que Deus reserva. Também Paulo utilizou essa profecia em 1 Coríntios 2:9. E a igreja então tem que ter a noção de amar como Cristo amou. Então esta é a campanha que está sendo ministrada e vamos dar sequência a ela. Então, se você tem a Bíblia, a leitura que vai ser feita está agora no Evangelho de São João, no capítulo 4, verso 31. Então já ministramos várias etapas, como amar a Deus como Cristo amou. Então agora vamos passar para um terceiro nível de amor de Cristo ao Pai, que vai continuar até domingo. Então a pessoa que quer bênção, esse é o princípio maior: amar ao Pai como Cristo amou. Aí virá bênção que nem pensou, nem pediu, nem imaginou. Então vamos ler a passagem em São João, capítulo 4, 31 a seguir, que diz o seguinte, esta passagem: E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, alimenta-te, ou come, em outras traduções. Porém Jesus lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe ele, porventura, algo de alimentar-se? Jesus então lhes disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, então não esqueça, nós muitas vezes somos levados a buscar a Deus ou receber orações para ter as bênçãos, milagres, libertação. Todos os ministérios muitas vezes foca desta maneira: ali tem um profeta, ali tem um apóstolo, ali tem uma reunião que tem a pessoa usada, vamos lá receber a oração para ter uma bênção. Veja bem que esta é uma maneira atrofiada de receber bênção. Por quê? Porque elas são limitadas. Porque a Bíblia declara que se nós estivermos mesmo amando a Deus como Cristo amou, então aí vamos ter as bênçãos que nós nem pedimos, nem pensamos, nem subiu no nosso coração. Então é a profecia de Isaías 64:4. Então quando uma pessoa fala: que dificuldade na minha família, no meu trabalho, que dificuldade no casamento, está demorando as bênçãos, o que está ocorrendo? É uma deficiência em não estar amando a Deus como Cristo amou. Mas a pessoa pode retrucar: mas eu amo a Deus, eu creio, eu vou na igreja, eu aceito o poder de Deus. Mas como que está a sua disposição para com o Pai como Cristo fez? Então esse é o princípio também da igreja gloriosa, que é se assemelhar a Cristo, é amar ao Pai como Cristo amou. Então está sendo ministrado várias faces da vida de Jesus de forma pontual, porque ele amou o Pai do seu nascimento até a sua morte, a sua ressurreição como ser humano. Mas de forma pontual, quer dizer, em certas fases da vida, mostra situações que ele pronunciou aquele amor ao Pai. Então veja bem, da sua infância até a sua adolescência, foi ministrado quando ele estava com 12 anos, ele foi à festa a Jerusalém com sua família, seus parentes.
3 dias ele ficou dentro do templo. Os outros estavam em festas ao redor do templo, mas Jesus ficou lá. E voltaram os seus familiares, Maria e José, descobrem que Jesus não estavam com eles. Um pergunta ao outro: mas cadê Jesus? Um dia de viagem, voltando para Nazaré, que é distante mais ou menos 100 quilômetros de Jerusalém. E eles retornam e ficam 2 dias ainda procurando Jesus. Aí no último momento eles vão dentro do templo, e lá está Jesus, o menino Jesus, e ele fala: eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. Foi a resposta dele. Então ali Jesus já estava demonstrando o seu amor ao pai. Então foi ministrado o que é os negócios do pai. Por que Jesus não estava como os outros adolescentes nas festas ao redor, mas ele estava dentro do templo? Então ali é o amor de disposição ao pai, que Jesus já demonstrava no período da sua infância para a sua adolescência. Então todo cristão que vai tendo a graça do Espírito Santo vai ser levado a ter este amor ao pai. Aí você vai ver que muitos valores que o mundo tem não vão assim tocar no seu íntimo para te mexer. Você vai focar as coisas do Senhor eterno, e isto levará você a ter bênção que nem pediu, nem pensou, nem imaginou. Veja que depois foi ministrado que Jesus, ao batizar, lá com 30 anos, João o Batista não queria batizá-lo, mas Jesus fala: convém fazer a justiça do Pai. Então Jesus não se considerou especial, VIP, quer dizer, uma pessoa importante. Ele preferiu obedecer o Pai como cidadão comum. Então Jesus, com prazer, ouvia o não, ouvia o sim de Deus, e tinha prazer de obediência ao Pai. Então aquela voz falou: meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus declarou um outro tipo de amor, de satisfazer ao Pai e não pensar em glória própria. Então esse é o amor assim altruísta, de querer satisfazer o outro em detrimento de si mesmo. Então Jesus teve esse tipo de amor também ao Pai. Tudo isso somado ao longo da sua vida. Então o Espírito Santo quer operar isto em nós. Isso que vai fazer você ter sucesso conjugal, amoroso, profissional, ministerial. Porque o que você nem pensou, ou ninguém de nós pensou, Deus reserva aos que o amam. É a profecia de Isaías 64:4, ou 1 Coríntios 2:9. Então ao longo do tempo, essa demonstração de amor de Cristo ao Pai fez que ele fosse honrado. Por isso que Deus determina que ele predestinou todos a ser semelhante a Cristo. Por quê? Porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer isso de nós. Então a pessoa pode ser pregador, pode ser ministrador, pode ter talento, mas se a pessoa não amar com o amor de Cristo ao Pai, vai chegar em certo momento que ele vai se abater, ou vai desesperar, ou não vai corresponder ao que Deus quer. Aí vai limitar as bênçãos. Aí a pessoa vai ficar só naquele limite do que ele quer. Pode até alcançar, mas bênçãos limitadas. Mas o que Deus tem para nós é o que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou, nem subiu nem no seu coração. É além. Então a igreja ainda está muito aquém dessas promessas. Mas a igreja apostólica, veja que aqueles fiéis amavam ao Pai como Cristo amou. Então ocorreu um avivamento. O mundo foi transtornado, porque Deus teve liberdade de operar sobre aqueles fiéis, e além das bênçãos na terra e para a eternidade. Veja agora outro fundamento do amor que o Espírito Santo quer trabalhar em nós. Então Jesus, ele estava pregando a palavra de Deus, mas os discípulos indagaram ele: mestre, vem alimentar, vem fazer a refeição, ou comer algo. Então veja que Jesus fala bem claro: a minha comida, o meu alimento, vocês talvez não estão sabendo. Aí eles perguntam: será que ele trouxe algum tipo de alimento? Mas Jesus fala: a minha comida, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então assim Jesus deu essa declaração. Por que Jesus aproveitou essa ocasião de comida, de falar de alimento, para declarar o amor dele ao Pai? Então veja bem,
toda pessoa, todos nós precisamos de água, de alimento. A comida, ela é necessária para dar energia, para sustento. A água, para nos hidratar. Ficar sem água um dia, 2, já é um perigo muito grande para a saúde. E ficar com fome 2 dias, 3 dias, já é um detrimento muito grande. Mas veja bem, quando você alimenta, uma boa refeição, toma água e refrigera, dá aquela alegria, aquela satisfação. Então a pessoa tem o instinto do alimento, da água, para trazer alegria, força, energia, para sustentar. Então Jesus estava dizendo que quando nós amamos o Pai, preferimos satisfazer Ele primeiro. É igual comida e água, não satisfaz, não traz força, não traz alegria. Então Jesus, você pode notar, ele levantava, ou nas primeiras horas do dia, ele já estava buscando ao Pai, orando, muitas vezes em local solitário, ou até convidava outros para orar com ele, João, Pedro e Tiago, por exemplo. E depois que ele ia ministrar, e geralmente Jesus, ele teve uma obra muito importante, que não era muitas vezes a pregação, mas o ensino. Se você ler a Bíblia, dificilmente você vê que Jesus pregava, ele mais ensinava. O ministério dele era mais ensino. O que é ensino? Ele chegava numa casa e ensinava. Na casa de, por exemplo, Marta e Maria, na casa de Zaqueu e muitos outros. Poucas foram as pregações, mas ele pregou. Uma pregação quer dizer um ensino acalorado para mostrar uma verdade, mas muitas vezes ele preferia conversar pessoalmente, trazer verdades espirituais. O ministério de Jesus foi mais um ensino. Então veja bem que ele orava e ele então ia ensinar para as pessoas, ou um grupo de pessoas, uma família, uma só pessoa. Veja lá no tanque de Jacó, Jesus vai beber água, ele encontra ali uma mulher samaritana, e ele fala, me dê água. A mulher fala, não, você é judeu, não posso te dar água, somos samaritanos, estamos de mal, ou a nação está em briga. Mas Jesus fala, eu vou te dar água que nunca mais terá sede. Então ali Jesus dá ensino da verdade, do Espírito, da nova vida. Então assim era Cristo. Então, para ele ter feito aquela obra primeiro ele orou ao Pai, ele passou em comunhão com o Pai, ele alimentou primeiro, depois que ele foi beber água. Então aquela passagem de Jesus lá querer beber água, você pode notar que antes ele estava em oração. Ele podia ter levantado de manhã, feito a refeição daquela época, tomado água e ido para a sua obra, mas ele alimentava primeiro a vontade do Pai, e Deus falava com ele o que ia fazer naquele dia. Então esse é o amor da satisfação ao Pai. Você que ama alguém, você não quer satisfazer a pessoa amada, você não quer fazer de tudo por ela, você não tira até de você. Um pai e a mãe que vê o filho com fome não tira da boca para dar para a criança. O noivo, a noiva, o esposo que ama não quer satisfazer a esposa com presentes, brindes. É nesse sentido. Então Jesus, ele preferia satisfazer o Pai, o amor da satisfação de fazer a vontade do Pai para cada dia. E então por isso que Jesus fala, minha comida é satisfazer ao Pai primeiro. Então enquanto ele não cumpria aquela obra que Deus determinava, ou aquilo que trazia no espírito dele para satisfazer o Pai, ele não se aquietava, ele nem preocupava com o estômago primeiro, ou com hidratar o corpo, mas em orar e liberar o que Deus determinou. Então Deus sempre dava algo para cada dia Jesus fazer, uma obra que tinha a ser feita. Então isso é para nós também hoje. Tem um vizinho, tem um colega, tem um parente, tem alguém enfermo, tem alguém sofrendo, tem alguém na igreja, tem alguém que não está vindo, tem alguém que está rebelde, tem alguém que está desistindo da fé. Tantas coisas existem que Deus está sabendo e Ele quer que nós venhamos satisfazê-lo. Então é orar. Falou, Senhor, enquanto não satisfazer a Deus hoje, não estou tranquilo. Então esse é o amor de satisfação ao Pai. Então
Então isso que leva a ter bênção que ninguém pediu, nem pensou, nem imaginou. Mas se você já levanta e já fala, não, ó Deus, me abençoe meu trabalho, me ajuda e me resolve meus problemas, me socorra, ó Pai. Então você está crendo, mas não é o amor de Cristo ao Pai que você está demonstrando. Você está demonstrando só o seu interesse. Então aí muitas vezes não vem as bênçãos familiar, financeira, porque tem bênçãos que só serão liberadas para aqueles que amam ao Pai como Cristo amou. E veja que são bênçãos que não pediu, nem pensou, nem imaginou, nem subiu no seu coração de ninguém, que Deus preparou e reserva para os que o amam. Mas veja que lá na profecia de Isaías 64:4 há uma ampliação, uma interpretação que diz o seguinte, que Deus, ele está a trabalhar diuturnamente, ele não dorme, para aqueles que temem a ele, para aqueles que fazem o que agrada a ele. Então veja bem, se nós estivermos amando ao Pai, ele também estará fazendo de tudo para nós que nós nem pensamos. Então muitas vezes nós ficamos tristes, abatidos, o que vai ocorrer com a minha vida, que sofrimento, e acho que vai acabar tudo. Não vai, porque Deus tem bênção que você nem sabe, nem imagina que vai ocorrer, contanto que este amor desenvolva em nós. Quem tem o amor de Cristo? Todos que aceitam Jesus, têm um novo nascimento, tem o potencial dentro de você, tem o Espírito de Deus. Mas como falamos já muitas vezes, o potencial é igual a semente. A semente tem que germinar, crescer, dar fruto para prosperar. Então dentro de cada um de nós tem o amor de Deus já derramado no nosso coração pelo Espírito de Deus. Mas nós temos que falar, Senhor, eu não estou ainda amando como Cristo amou, ainda estou na mente, na razão humana, nos limites humanos, não estou amando como Cristo amou, mas teu Espírito me mude, me transforme, desenvolva isso em mim. Então é aí que torna a igreja gloriosa. Dia após dia o Espírito Santo vai nos transformando à semelhança de Cristo, segundo Coríntios 3,18. O Senhor predestinou todos a ser semelhantes de Cristo. As maiores vitórias vêm não porque você quer ou pediu, ou está sofrendo por algum problema. O que vem de maior vitória é agir como Cristo agiu, e nem pediu, vai vir como você nem imaginava, e vem na hora que Deus determina. Veja, Jesus recebeu o ápice das vitórias. O Pai entregou-lhe o poder dos céus e da terra, deu a ele o reino de tudo, e assentou lá na eternidade. A maior honra que foi dada ao Senhor Jesus, porque aqui na terra ele amou ao Pai como um ser humano comum, e agradou o Pai. Então Jesus deu o exemplo de um amor maior, e isso é para todos nós. Então a igreja não pode ficar perturbada, limitando a Deus, sofrendo, querendo só as bênçãos, querendo só que resolva o problema. Você tem que almejar algo que é maior, a visão do melhor, porque quando você tem o melhor, engloba o menor. Mas muitas vezes a nossa mente míope, o raciocínio, fica limitando a Deus. Meu Deus, me ajuda nisso, meu Deus, me socorre, meu Deus, me livra desse mal, e fica limitando a operação de Deus. Ou até mesmo as igrejas que ensinam isto. Ali tem um que vai orar, ali tem um que vai profetizar, ali tem um profeta, um apóstolo que ora e Deus vai responder. Aí limita naquela bênção. Mas aquilo que a pessoa pediu, que ele determinou, mas a Bíblia declara que o Senhor tem aquilo que ninguém imaginou. Deus tem aquilo que ninguém pensou, nem subiu, nem consegue formular em palavra para aqueles que o amam. Isso que é uma vitória impressionante. Então a igreja que torna gloriosa, ela extrapola o limite do natural, o limite da bênção humana. Ela vai além, ou vai para bênçãos que nem se imagina, e já ocorre aqui na terra. Mas por que não está ocorrendo? Porque a fé é operante no amor ágape, no amor de Deus. Então nós temos que falar todo dia, Senhor, eu quero amar o Pai como Cristo amou, eu quero isso desenvolver na minha vida, e isso vai ocorrendo, e Deus operará vitória surpreendente. Isso operará de forma sobrenatural. Então hoje é mais uma etapa, é mais um ponto do amor de Cristo que temos que desenvolver. Mas infelizmente ainda o ser humano ainda é bitolado, ou seja, míope, ainda vive ainda no mundinho racional,
só querendo as bênçãos, quando não tem fica nervoso, abatido, ou desespera, ou não tem prazer na casa de Deus. Mas veja bem, amar ao Pai como Cristo amou é cuidar dos negócios da casa dele, é viver para satisfazê-lo, é alimentar a satisfação do Pai primeiro. Isso é amor ao Pai. Então nós temos que romper as barreiras humanas, naturais, e deixar esse amor desenvolver, para chegar em bênçãos que não se imagina, e vitórias impressionantes, em ter solução daquilo que parece impossível resolver, e resolverá, porque a nossa mente, ela é limitada, o nosso raciocínio só vai aonde nós conseguimos raciocinar, ou ver, ou muitas vezes pensar, mas Deus está além disso. Nós somos limitados, mas a bênção de Deus é além do que se pensa, do que se imagina. Veja bem, o ser humano, ele é medido por QI. O que é o QI? O coeficiente de inteligência. Coeficiente de inteligência quer dizer a capacidade da pessoa resolver problema, ver solução, da pessoa ver uma saída, da pessoa pensar como sair de um problema. O ser humano vive baseado no seu coeficiente de inteligência. Mas a Bíblia declara que quem serve a Deus não está limitado no QI. O Senhor tem a bênção além do que pensa, pensamento, QI, inteligência, do que se imagina, do que formulou, do que imaginou, é além. Por mais que a pessoa possa fazer projetos, formular, pensar, Deus operará além disso, para aqueles que o amam. Então nós não temos que ficar num mundinho limitado, chorando, desesperado, aflito. Temos que falar, Espírito de Deus, esse é o plano de Deus. Isso que Deus quer, que sejamos semelhança de Cristo pelo teu Espírito. Não nos ajude, nos transforme. Esse é o fundamento do Evangelho. Amar ao Pai como Cristo amou. E o Espírito Santo quer operar isso em nós. Então hoje vamos orar para mais esse princípio, que a nossa fome de comida seja a visão de Cristo, de satisfazer o Pai primeiro. E perguntar, Pai, eu quero lhe satisfazer hoje. Aí que envolve a oração, satisfazer a Deus, e quando você satisfaz Ele, você vai ter a vida comum, normal, mas primeiro o alimento de Deus. Isto é uma norma de vida. Se não fizer isto, você vai levantar, vai viver a vida normal, vai orar, vai pedir bênçãos, vai limitar a operação de Deus, e você não estará amando ao Pai como Cristo amou, vai limitar a Deus. E vai falar, não, aquele lá é poderoso, aquele ora, aquele lá Deus atende, e mesmo assim ainda vai ficar limitado. Mas se você passar a amar ao Pai como Cristo amou, virá aquilo que não pensou, nem imaginou, nem pediu. Isso ocorreu na igreja apostólica, que tornou gloriosa. Então nos últimos tempos é a grande revelação que Deus tem falado, que Ele terá um povo nessa terra que vai amar mesmo o Pai como Cristo amou. Vai ocorrer tantas coisas misteriosas, surpreendentes, inimaginável, que vai ser um avivamento poderoso. Então não perca o mover de Deus, não perca esse chamado celestial, não perca o que Deus tem a operar. Não fique limitando a Deus por munha humana, por resmungação, distrato, emburrismo ou materialismo, que só tende a perder. Mas deixe o Espírito de Deus operar em mim, em você, que o que Deus tem é além do que se pensa. Então essa é mais uma etapa da igreja tornar gloriosa, e nesse ponto agora, amar ao Pai como Cristo amou.